Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez aqui para meditarmos sobre aquilo que nosso Senhor muitas vezes nos pede que pensemos, que meditemos acerca da sua doutrina, acerca do seu evangelho. Nós tivemos aí um espaço de tempo sem vídeos, por motivos de força maior, mas estamos voltando agora, vivendo este tempo da Quaresma e com o propósito de seguirmos com este nosso projeto à frente. E nós começamos o nosso projeto dos vídeos falando sobre uma exortação apostólica do Santo Padre Papa Francisco. E nós vamos seguir neste nosso propósito, mas hoje nós vamos falar sobre um outro tema. Nós vamos falar sobre o sacramento da penitência, tendo em vista o fato de estarmos em plena Quaresma, já há alguns dias, há poucos dias de entrarmos na Semana Santa, tempo este que nos convida a um exame de consciência, a uma boa confissão. Nós achamos por bem trabalhar um pouquinho, alguns elementos acerca do sacramento da penitência. Como disse, vamos trabalhar alguns elementos. Nós não vamos aqui dissecar, fazer aqui um tratado sobre o sacramento da penitência, mas desejamos, na verdade, ajudá-los a se prepararem melhor para a confissão pré-Páscoa, não é? Então, nós vamos tomar como material para a nossa reflexão o Catecismo da Igreja Católica, nomeadamente entre os números 1450 e 1460, onde o Catecismo nos fala sobre os atos do penitente, não é? Então, em primeiro lugar, recordar, o que é a realidade do pecado? A realidade do pecado é aquela onde nós, por uma atitude, por uma escolha deliberada, nos afastamos da graça de Deus, nos afastamos de Deus mesmo, não é? Então, qual é a primeira consequência do pecado? É a nossa inimizade com Deus. Nós acabamos nos afastando dele. E é claro, depois vem outras consequências, entre elas também o nosso rompimento com a igreja. É óbvio, se nós seguimos aquilo que ensina São Paulo, que a igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça da igreja. Se nós rompemos com a cabeça, nós rompemos também com o corpo que é a igreja. Então, a consequência do pecado é esta inimizade, este afastamento de Deus. E quanto mais nós vamos nos afundando na vida de pecado, mais nós vamos nos afastando de Deus. E é para isto que existe então este sacramento, o sacramento da penitência ou o sacramento da confissão. Ele está entre os chamados sacramentos de cura. Por quê? Porque ele cura a nossa alma, ele sana a nossa alma, ele nos aproxima de Deus, ele restaura a nossa amizade com Deus. E talvez, não sei se pela falta muitas vezes de prática deste sacramento, de busca deste sacramento, talvez em decorrência de certo relativismo, porque em nossos dias se tende muitas vezes a dizer que praticamente nada é pecado, as pessoas muitas vezes encontram dificuldade de fazerem uma boa confissão. E ter dificuldade, ou melhor, não fazer uma boa confissão é sempre um prejuízo para o próprio fiel, porque somos nós que deixamos de aurir graças de nosso Senhor, somos nós que deixamos de beber desta fonte da misericórdia, somos nós que deixamos de ter amizade com Deus. Então, nós vamos repassar aqui esses chamados atos do penitente para nos ajudar a nos prepararmos bem
e a fazermos uma boa confissão. Recordando, por exemplo, que na Arquidiocese de Niterói nós estamos já vivendo o mutirão de confissões, né? Então é bom que você aproveite este momento conosco, né, para se preparar bem para as confissões. Dentre aquilo que destaca o Catecismo, ele diz o seguinte: a penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. Então o Catecismo ele introduz essa primeira parte, né, recordando que o primeiro passo é a contrição, e este é justamente o primeiro ato do penitente, a contrição. Segue o Catecismo da Igreja Católica no número 1451. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e a detestação do pecado cometido com a resolução de não mais pecar no futuro. Então, nós temos a realidade em primeiro lugar do pecado, né? Aquele ato que me separou de Deus, que fez com que eu rompesse a minha amizade com Deus. Diante desta realidade, o pecado, então nós temos a contrição, não é? É a dor por ter ofendido a Deus, a dor por ter separado-se de Deus, a dor por ter rompido a amizade com Deus. Então, este é o primeiro ato do penitente, pelo qual então se toma a resolução de não mais pecar e se procura viver uma vida distante do pecado, não é? Então, este é o primeiro ato, né, que muitas pessoas vivem imediatamente após o pecado. Comete-se o pecado e imediatamente vem aquela dor no coração, aquela dor na alma, mas eu não podia ter feito isso, eu preciso do perdão, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso voltar à minha amizade com Deus. Segue o Catecismo no número seguinte: quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade, assim chamada. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, sem incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Então, há primeiramente essa chamada contrição perfeita, onde o arrependimento ele é tão profundo que ele leva ao perdão dos pecados. E depois nós temos a chamada contrição imperfeita, né, ou chamada também atrição, que também é um dom de Deus, o impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. É a chamada contrição por temor. Nós não temos como medir, né? Não há um termômetro para medirmos a nossa consciência e sabermos se nós alcançamos uma contrição perfeita ou se nós alcançamos uma contrição imperfeita. Por isso, sempre que cometemos um pecado, sempre que a nossa consciência ela acusa-nos de algo, nós devemos levar sempre ao confessionário esta realidade, não é? Nós não temos de fato como medir, como saber quando há uma contrição perfeita. Isso pertence somente a Deus conhecer. Então, diante então deste arrependimento é que nós devemos partir para a confissão. Agora eu gostaria de recordar aqui, e isso é de suma importância, esta questão do arrependimento, não é? Se nós procuramos o sacramento da penitência, deve ser porque estamos arrependidos. Digo isto porque acontece às vezes de algumas pessoas procurarem o confessionário, procurarem um padre para se confessar, mas elas parecem não manifestar um arrependimento. Elas estão indo ao confessionário simplesmente como uma obrigação. Não, eu tenho que me confessar, então eu vou lá e vou colocar alguma coisa que eu tenha feito errado. Mas não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há absolvição, né? Então isso é preciso compreender. Se você sente dificuldade de sentir-se arrependido, amargurado pelo pecado que cometeu,
peça a Deus a graça de arrepender-se. Caso contrário, não é, se nós não estamos nos arrependendo, nós não vamos ser absolvidos. Vamos, por exemplo, fazer aqui uma comparação. Se você vai ao médico, ele te receita um remédio, você compra o remédio, toma ele, coloca ele na boca, mas depois você vira o rosto para o lado e coloca fora o remédio. Ele não vai fazer efeito. Quando nós nos aproximamos do sacramento da confissão, mas não estamos arrependidos, nós estamos cuspindo fora a misericórdia de Deus, nós não estamos recebendo a misericórdia de Deus. O segundo ato do penitente é a confissão mesma dos pecados. No número 1455 nos diz o Catecismo: a confissão dos pecados, acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim abre-se ao novo de Deus e à comunhão da Igreja, a fim de tornar possível um futuro novo. Não é? Então nós temos neste segundo momento esta realidade da acusação. Mas antes aqui, permita-me pontuar algo também bastante importante, né? Se nós sentimos que precisamos de confissão, normalmente é por uma realidade. Olha, eu acabei fazendo isso, acabei fazendo aquilo, cometi esse pecado, preciso me confessar. Embora a nossa mente venha aquele pecado objetivamente, é importante que nós façamos um bom exame de consciência, não é? Para vermos se há algo mais que nós devemos confessar. E nesse sentido, hoje em dia é muito fácil, né? Entramos aí, às vezes na própria internet, em algumas páginas, aplicativos, nos fornecem meios de fazermos um bom exame de consciência. O mais básico é nós repassarmos os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja e ver se nós ferimos um destes mandamentos, não é? Vermos se nós ferimos diretamente um destes mandamentos. E aqui é importante lembrar que devem sempre ser acusados ou confessados os chamados pecados graves, né? O que é um pecado grave? É quando eu tenho a matéria grave, ou seja, quando eu firo diretamente um dos 10 mandamentos, quando eu tenho conhecimento disto, né? Ou seja, eu sei que é pecado fazer aquilo, e quando eu tenho liberdade, ou seja, quando eu opto por fazer aquele ato deliberadamente, ou seja, quando eu tenho liberdade, né? Uma coisa é alguém me obrigar a fazer algo, né? Sei lá, por exemplo, uma pessoa que comete um delito, mas ela está movida por um tipo de entorpecente, por exemplo. Ela não está tendo liberdade, ou ela está dopada por algum tipo de remédio. Ela não está tendo liberdade. Então, tira um dos 3, já não é pecado grave, né? Mas se tem esses 3 elementos, matéria grave, liberdade e conhecimento, é pecado grave, né? Então, recordando, é matéria grave se atinge diretamente um dos 10 mandamentos. Ah, mas eu não tenho certeza se isso é pecado grave ou não. Se aflige a sua consciência, confesse. E uma dica, mas eu tenho às vezes medo de esquecer, tenho vergonha e acabo ficando nervoso e esqueço. Você pode anotar num pequeno pedaço de papel o seu exame de consciência, guarde ele seguro com você, leve ao confessionário, o padre não vai se opor a que você use este pequeno papel com as anotações, para que você recorde de todos os pecados, depois você rasga, queima esse papel, enfim, dá um fim nele, não é? Mas é também um meio de ajudar você a não se perder e não deixar pecados para trás. Por quê? Se você faz um exame de consciência e deixa para trás propositalmente um pecado por vergonha, aquela confissão ela é inválida. Há uma meditação belíssima de Santo Afonso Maria de Ligório, onde ele fala sobre o demônio mudo, né? O demônio mudo que nos faz calar nas confissões, que nos faz esconder pecados durante o ato da confissão. Então nós precisamos ter
realmente muito cuidado em relação a isso. E o terceiro ato do penitente é a chamada satisfação. Muitos pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar este mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressaciar as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, como também sua relação com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedeia toda a desordem que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados. Deve satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. Essa satisfação chama-se também de penitência. Então a satisfação é na verdade a penitência. Normalmente quando nós nos confessamos, o padre ele nos dá alguns conselhos para que a gente possa vencer aquelas nossas dificuldades e impõe depois uma chamada penitência, que pode ser uma oração, que pode ser realizar algo, não é, que satisfaça o mal que o pecado deixou, a marca que o pecado deixou. Então, como o próprio catecismo colocou, se o pecado é roubar, restituir aquele valor, se não diretamente a quem foi, quem sofreu essa situação, mas de algum modo, ou se aquilo que a gente fez denegriu a imagem da pessoa, restituir a boa moral. A oração é sempre importante na penitência porque ela nos novamente resgata a nossa amizade com Deus. Então, a satisfação ela precisa ser cumprida. Se o padre te coloca uma penitência, você deve cumprir aquela penitência porque faz parte dos atos do penitente. Não é, meus irmãos? Então, a princípio, nessa nossa meditação, na nossa fala, seria sobre isso que nós iríamos tratar. Não é? Então, vamos procurar aí nos preparar bem, fazer uma boa confissão, para que assim possamos também vivenciar bem este tempo santo que é a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Vamos então agora fazer a nossa oração final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Mater, quanatus est vobis